Eu sou a professora Giane e nesse vídeo a gente vai conversar sobre um passo a passo sobre como começar o seu texto. É angustiante, né, pessoal? Olhar a folha em branco? Nossa, dá um sentimento de nervoso, na verdade, né? A gente vê lá, não importa se é um e-mail para o chefe, se é uma carta para uma pessoa conhecida, se é uma redação para um vestibular ou outro concurso. O fato é que é angustiante você ver aquela folha em branco, você não sabe por onde começar. E o que tem a ver com isso, né? Da onde vem isso? Da ideia de que um texto vem pronto, a ideia de que vou ser iluminado, vou ter uma grande inspiração e vou escrever um texto. Isso não existe, tá bom, pessoal? Esses livros publicados foram extremamente trabalhados, porque texto é um processo, texto é construção. Mesmo quando você tem uma grande ideia, você escreve essa ideia, você deixa ela descansar, você volta a ela, você avalia, reorganiza, reordena, acrescenta, elimina. O texto é um trabalho de constante retorno, de constante releitura, tá bom? E aí, quando você acha que a sua redação, por exemplo, é um texto que vai vir pronto, você fica lá desesperado tentando ter uma grande ideia, não consegue, é pressionado pelo tempo e surta. Não tem necessidade. O que você precisa fazer? A gente vai aqui hoje oferecer um caminho alternativo ao caminho da angústia, o caminho do projeto de texto. Giane, projeto de texto? O que é um projeto de texto? Você vai pensar, basicamente você vai pensar antes de escrever. É óbvio, mas a gente não tem o hábito de fazer. Você vai pensar de modo organizado, não adianta ficar só pensando como, né? Porque é difícil isso, tá, Giane? Eu entendi, mas como que eu vou pensar? Como que eu vou refletir? Para isso o vídeo de hoje é um passo a passo sobre como refletir, como se organizar antes da escrita de um texto. Essa organização é dividida em duas partes. A primeira pode ser mental, a segunda tem que ser escrita. É melhor que seja escrita. Com o tempo você pode fazer mentalmente, mas inicialmente é melhor escrito. Primeira fase, você precisa saber qual é gênero, tema, interlocução. Gênero, qual é o gênero que você vai escrever? É uma carta? É uma redação de vestibular? Uma dissertação argumentativa? É uma receita de bolo? Porque cada gênero tem elementos estáveis e elementos instáveis. O que é isso? Sabe quando você pesquisa ou na internet, ou num livro, ou numa apostila, enfim, onde você quiser pesquisar, gêneros. Aí vai ter lá as características do gênero. Então, carta, características de carta, dissertação, características, resenha, características. A gente não gosta de falar que essas são características, são elementos obrigatórios do gênero. Por quê? Porque tudo depende do contexto de produção, da sua intenção, do que você quer falar, como você quer falar. E claro que a gente se apropria e subverte, a gente também hibridiza, né? Mistura os gêneros. Então, não é legal falar que aquele elemento ele é obrigatório para o gênero. Porém, a gente sabe sim que alguns elementos vão definir o gênero, vão fazer a gente reconhecer como tal. Então, por exemplo, uma carta, o que sempre tem que ter na carta? 99% das vezes tem. A interlocução marcada, né? A interlocução é quem fala para quem. Então, quem é que está falando para quem? Eu preciso exibir isso, eu preciso estar explícito. Então, veja. Giane, eu conheço o fulaninho que fez uma carta anônima, então o que você está falando não tem nada a ver. Tem a ver, por isso que eu falei que é um elemento estável, não é um elemento que eu posso garantir que sempre vai ser presente, mas é um elemento que faz parte da carta, que se tiver ali eu vou reconhecer imediatamente o texto como carta. Se ele não tiver, tem algum motivo específico que a pessoa quis dar ali, alguma subversão, algum propósito comunicativo, tá bom? Então a gente precisa saber a diferença entre os elementos estáveis e instáveis. Por exemplo, na sua dissertação argumentativa do seu vestibular, você precisa ter argumentos, é um elemento estável, tem que ter argumento. Poxa, se é um texto argumentativo, eu tenho que argumentar. Citação também, né? Não, amigo, não. Eu sei que você viu vários vídeos, várias aulas, que você precisa colocar uma citação, inclusive, né? Não decore citações, você não precisa por essa citação. A citação é um recurso instável. O que isso significa? Ela pode vir. Ela pode vir, ela pode até ser boa, mas ela não é necessária, você não precisa. Um texto ele continua sendo uma dissertação argumentativa mesmo sem a dissertação. Aliás, desculpa, mesmo sem a citação. Agora, sem argumentação não dá. E na carta? Na carta eu preciso ter uma argumentação? Não, né? Mas e a carta aberta? Você precisa, naquela carta específica. Então, veja o que eu falei sobre o contexto de produção. O argumento para a carta é um elemento instável, dependendo do tipo de carta ele vem, mas ele não é um elemento em si da carta, né? A carta em si não tem que sempre ser argumentativa. A carta pode não ser argumentativa, tá bom? Então, a importância de saber o gênero para você conhecer a estrutura do texto, os elementos que precisam aparecer ali. Depois, a gente tem o tema. O tema, sobre o que você vai falar, obviamente, você tem que saber do que você vai falar. E a interlocução, eu já falei, né? O que é interlocução? Quem fala para quem? Giane, mas é óbvio que se eu estou escrevendo, sei o que eu estou falando, não é? Não, amigo, não é óbvio, porque você está falando enquanto quem? Por exemplo, aqui eu estou falando enquanto professora para vocês, no lugar de falar de professora. Com meu filho, eu falo como mãe. Com meu marido, eu falo como esposa. Nossa, Giane, que falciane, então você muda de acordo com quem você fala? Sim, claro que eu mudo, não é porque eu estou falciana, chama adequação. Né? Com meu filho, eu não posso falar do mesmo jeito que com vocês. A escolha vocabulária é diferente, o conhecimento que vocês têm para me compreender é diferente, até mesmo e principalmente o interesse que vocês têm no assunto que eu vou falar. Então é claro que eu não vou falar da mesma forma. Então a escolha vocabulária, a escolha linguística, a adequação linguística está diretamente relacionada com o seu público, com quem você é. E o vestibular, às vezes, vai, por exemplo, criar perfis. Vai dizer assim, você é um executivo solicitando um aumento de salário para o seu chefe numa carta argumentativa. Isso é isso na vida real? Não, né? Você é um aluno de vestibular, por exemplo.
Então, você tem que ali ser o executivo e saber que o executivo, por exemplo, nessa carta não vai usar gírias. Então, você tem uma adequação linguística, você tem algumas escolhas vocabulares. Então, isso influencia diretamente no seu texto, tá bom? Esses 3 elementos, eles basicamente são dados para você. Quando você vai escrever um texto, você já sabe quais são eles. Você não precisa pensar muito, você só tem que se conscientizar. Por isso que eu falei que pode ser mental. Você tem que se conscientizar, mas você não precisa ficar pensando, escolhendo, porque ele já é dado normalmente. Principalmente no exemplo que a gente está seguindo aqui, que é o exemplo da redação do vestibular, já é dado tudo isso para você. Agora, qual que é realmente o projeto de texto, né? A segunda parte, que é a parte efetiva que vai entrar a sua reflexão e a sua escrita, aí você tem que escrever para facilitar o seu pensamento. É a parte da estrutura do texto. Então, já sabendo o gênero, você vai começar ali a fazer o esqueleto do seu texto, colocando a estrutura. Na dissertação argumentativa, de modo muito breve, a gente tem a divisão da introdução, desenvolvimento e conclusão. E a gente também tem uma necessidade muito grande. Você tem lá o tema que lhe foi dado, olha que coisa maravilhosa, você nem precisa pensar sobre o que você vai escrever, né? Já é dado, então isso já facilita muito a nossa vida, ou dificulta, né? Dependendo do tema. E aí que você precisa lembrar que naquele tema, né? Dentro daquele tema, a gente tem uma infinidade de outros temas, é como se fosse um guarda-chuva, é um tema grandão com 1 milhão de subtemas. Você precisa escolher dentro daquele tema sobre o que você falar. Aí isso a gente chama de recorte temático, então eu preciso recortar o tema. Então, beleza, exemplo. A economia na pandemia. Então, o tema da redação é esse, né? Mas dentro disso, do que eu posso falar? Posso falar que a economia está sendo prejudicada, eu posso falar que os comércios devem ser fechados, eu posso falar que os comércios devem ser mantidos abertos, e é isso que você tem que fazer no seu projeto de texto. Elencar vários recortes temáticos, elencar várias propostas. Por quê? Porque você vai precisar depois selecionar o que é mais adequado, o que é mais possível. Às vezes você tem uma ideia super inovadora. Lembra que é um texto dissertativo argumentativo. Se ele é argumentativo, ele tem que ter uma opinião, um posicionamento, porque o objetivo dele é que você possa convencer o seu leitor de algo. Sério, Jenny? Sério. Ah, então tem que ter uma opinião. Sim. Mas a sua opinião não vale nada. Olha que contraditório, né? A minha opinião não vale nada. Eu tenho que ter uma opinião que não vale. E aí, como é que fica? Você embasa a sua opinião, porque o que vale nesse texto é a informação que você vai dar e como você vai convencer a pessoa. Nesse texto, especificamente, não interessa quem você é, tá bom? Não interessa se você é o Joãozinho, se você é a Mariazinha, se você é a Giane. O que interessa é o que você vai falar. O que tem que sobressair ali não é a sua pessoa, mas o conteúdo. E daí? E daí que você precisa, então, fundamentar, embasar com argumentos. O que são argumentos? De onde vêm esses argumentos? Esses argumentos podem vir de textos, quaisquer textos. Lembrando que texto é tanto visual quanto escrito. Uma imagem, por exemplo, é um texto. Tudo que comunica uma ideia é um texto, tá bom? Então, um quadro é um texto, uma série de televisão, um filme, livros, reportagens, textos, outros textos que circulam em meios jornalísticos. Então, tudo isso são textos que você pode utilizar ali na sua redação, para embasar nessas informações que circulam. Discursos legitimados. Discursos, então a minha mãe, não interessa o que sua mãe falou, eu sei que mãe tá sempre certa, né, a gente sempre tá certa, mas eu não sei quem é a sua mãe. Então a pessoa que tá na redação não sabe se a sua mãe, por exemplo, estudou o assunto. E se eu não sei se ela estudou, eu não sei se ela pode ter uma opinião consistente. Às vezes ela é aquela pessoa que só escuta um lado, é óbvio que ela vai concordar com aquele lado. Para você ter uma opinião consistente, bem fundamentada, você tem que escutar vários lados e daí você forma a sua opinião. Não sei se sua mãe é essa pessoa, então eu não posso acreditar nela. Então o discurso é discurso de pessoa legitimada. Quem é a pessoa legitimada? A pessoa que tem direito de falar sobre aquele assunto naquele contexto. É uma pessoa que estuda no assunto, então é um cientista, um pesquisador, ou até um professor, uma instituição, alguém que possa falar sobre aquilo com propriedade, tá bom? Com conhecimento, com pesquisa. Depois eu posso também usar dados estatísticos. Gênio, mas eu nunca vou saber dados estatísticas de cor. E nem o discurso de outras pessoas. Como eu faço? Tô perdido? Não, calma. Tem a coletânea. Para isso tem a coletânea. Para fornecer textos e informações para você, que você tem que saber selecionar e utilizar no seu texto, tá bom? Sei como eu posso utilizar? É um pouco problemático, a gente vai ter um vídeo sobre isso, mas dependendo do modo, né, tem uma função certa você pode utilizar, mas como eu disse, a gente vai ter um vídeo só para falar sobre isso, porque é um assunto bastante polêmico. Entenderam, pessoal? Então aí, elencou várias teses, vários posicionamentos, vários argumentos. Por que eu preciso elencar vários? Eu não posso só colocar um. Não, porque não adianta nada fazer um projeto de texto se você for elencar um argumento só. Não só uma tese. A ideia do projeto é que você coloque tudo que é tudo, né? Não é tudo, mas algumas opções, justamente para que você avalie e escolha o que é mais adequado. Por exemplo, quando eu falei para vocês, um exemplo aqui de posicionamento, eu dei 3 exemplos, né? Propositalmente, qual que era o primeiro? A economia está sofrendo prejuízo na pandemia. Isso é uma opinião? Como que eu faço para saber se é uma opinião, se é um posicionamento? Eu preciso ver se alguém pode ser contrário a isso. Alguém pode ser contrário a essa informação? Não, né? Porque isso é um dado, isso não é uma opinião. É óbvio, qualquer um vê. A economia, ela está sendo prejudicada, não tem como eu discutir com relação a isso.
Não tem como discutir, é um dado, gente. Então, na minha opinião, eu não posso defender esse meu texto argumentativo, porque o texto argumentativo tem que ter um posicionamento, e para você ter um posicionamento, você tem que ter como fala? Opção de contrariedade, né? Então, se eu não consigo discutir com essa ideia, na minha opinião, é dado. Então, eu não posso usar isso, então você já vai cancelar. Essa tese aqui que eu pensei, na verdade, seria um texto expositivo, e eu não quero um texto expositivo, eu quero um texto argumentativo. Agora, defender se o comércio deve ser fechado ou aberto, aí sim eu tenho um texto argumentativo, porque são ideias contrárias. São ideias às quais as pessoas podem se opor. Tá bom? E aí eu preciso de argumentos. Por que eu tenho que elencar vários argumentos? Para você ver qual é melhor. Às vezes você tem argumentos maravilhosos. Nossa, esse aqui é muito bom, esse aqui é maravilhoso, mas eles não têm nada a ver um com o outro. Seu texto precisa, sobretudo, de unidade, de articulação. Ele precisa passar uma ideia que é uma ideia una. Então, todos os argumentos têm que contribuir para essa ideia. Não adianta o argumento ser maravilhoso, ser bem embasado, você até lembrar de cor, dados, se esse argumento não casar com o outro ou se ele não tiver exatamente correspondendo à sua tese. Às vezes a tese está indo para um lado e o argumento comprova outra coisa, né? Então você fala A e argumenta B. Fica contraditório, não é nem contraditório, fica desarticulado mesmo, né? O texto fica assim, nossa, mas que esquisito, né? A pessoa fala isso, mas ela defende aquilo. Então você precisa ver quais os argumentos que vão casar melhor com a sua tese, que vão comprovar melhor a sua tese. Às vezes você tem uma ideia de uma tese maravilhosa, super inovadora, e você sabe que naquele espaço você não vai conseguir desenvolver adequadamente. Não adianta também. Melhor pegar uma tese mais simples e conseguir desenvolver direito. Outra questão, quando você começa a pensar, as primeiras ideias que vêm na sua mente geralmente são as mais clichês, aquelas que todo mundo pensa. Se você continuar pensando, aí você vai aprofundando, lapidando, você acaba tendo ideias diferentes, você acaba aprimorando. Então é necessário que você elenque várias teses e vários argumentos, para daí sim você depois logo em seguida, né, avaliar o que é mais interessante e principalmente o que é mais possível, o que se articula melhor, tá bom, pessoal? E aí, lembrando, né, a gente falou da interlocução, qual é a interlocução desse texto especificamente, desse exemplo que a gente está dando, né? É uma interlocução um pouco estranha, um público ideal, não é que não exista, mas é um público, vamos dizer assim, público geral. Então você não pode pressupor que você está falando para pessoas absolutamente ignorantes, não no sentido pejorativo, né, ignorantes que eu digo no sentido de realmente ignorar o assunto, então pessoas que nem sabem o que é uma pandemia, né, pessoas que, por exemplo, uma criança. Então você vai ter que explicar o que é pandemia, explicar o que é economia, e naquele tempo, né, naquele espaço, você não tem condições para isso. Então você tem que pressupor que a pessoa sabe que está tendo uma pandemia, que a pessoa sabe o que é economia e que a pessoa sabe ali, tem algumas informações prévias. Então é um público que tem já determinado conhecimento, mas não é um público especialista. Não estou falando para um economista, porque eu não teria condições também. Então é um público ideal, aquele público assim, geralzão, aquele público que não é nem especialista nem ignorantão. É um texto que pode circular pela sociedade de modo que todo mundo vai compreender um pouquinho e vai conseguir entender o que você está falando. Por exemplo, você pode defender assim: o comércio deve ser fechado porque as pessoas vão morrer se ele ficar aberto. Ou você pode defender, aí você tem dados que provam que de fato isso acontece, que em países que têm isolamento você tem uma rapidez maior da recuperação do vírus. Aí você pode defender do outro lado assim: não é bem assim. Porque se as pessoas elas param de trabalhar, elas morrem de fome. Então não adianta não morrer de vírus, morrer de fome. Então a gente tem um problema. Então veja que é um texto muito bom, né? Esses argumentos seriam legais para a gente poder entender realmente o que fazer, porque parece que nenhuma das duas soluções são boas. Aí pode vir uma pessoa e defender uma terceira opção. De fato, o comércio tem que ser fechado, já que foi provado que isso é a melhor ideia, mas como as pessoas também precisam de condições financeiras para sobreviver nesse período, então a solução seria o governo intervir, que é para isso que ele existe, né? Para o momento de crise ele intervir e dar um suporte para essa população que é autônoma, essa população do comércio, toda essa população que ficaria sem condições financeiras nessa época. Então, aí veja que você tem um problema, você tem um argumento e você tem inclusive uma proposta de solução, que é isso que você tem que fazer no seu texto. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês não estejam mais angustiados, que vocês sempre se lembrem do quê? Peguei lá a minha prova, peguei o meu concurso, peguei qualquer outro texto que você vai escrever, como eu disse, pode ser um e-mail para o chefe, pode ser uma carta, uma receita de bolo, até o que você quiser escrever. Você vai pensar qual é o seu objetivo, para quem você está falando, com quem você está falando, qual é o gênero, quais são os elementos que precisam estar naquele gênero para a pessoa reconhecê-lo enquanto tal, e depois você vai elencar na estrutura, né, quais são as suas ideias. Então, nessa segunda parte que vem as suas ideias, e sempre colocar várias ideias para que você possa selecionar quais são as mais adequadas, quais são aquelas que podem se articular melhor. Tá bom? Vamos praticar?